Bom, pessoal, aqui quem fala é Jair na Lata. Primeiramente, boa noite. Eu vim aqui falar para vocês sobre o Centrão. Muitas pessoas não sabem quem é o Centrão. O Centrão é um grupo de políticos que foram votados pelo povo, a democracia os elegeram, e na verdade eles não estão lá em Brasília para representar o ideal, o querer do povo brasileiro. Esse grupo Centão, ele tem lá sua raiz em 1988, durante a democratização do Brasil, período que foi da criação da Constituição do Brasil, 5 de outubro de 1988. Quer dizer, olha só quando que foi a criação do Centrão. Mas só que esse desenvolvimento moderno dele veio agora. A gente chama de reparto em 2014. Eles vieram com tudo. O Centrão, ele é o novo aliado do Bolsonaro. Lembrando que o Bolsonaro é um camarada que sempre se pautou pela ética, pela moral. Isso antes da eleição. Agora ele é antiético e imoral. Ele é contra a Constituição. Ele é contra tudo que esteja relacionado à democracia. Lógico, ele tem seus seguidores? Tem. A maioria são funcionários públicos que estão lá em Brasília, cargo de primeiro, segundo escalão, pessoas que têm aí uma tendência a ser nazi, fascista, racista, pessoas de extrema direita e tudo mais. Mas estamos aqui para falar de Centrão. Centrão é um grupo imoral. Eles defendem os interesses no qual eles vão levar vantagem. Eles estão localizados em todos os partidos que compõem a política brasileira. Só para poder dar uma ideia, Partido Progressista tem em média 40 deputados dentro do Centrão. O Partido Republicano tem em média 31 deputados federais dentro do Centrão. O Solidariedade do Paulinho da Força de São Paulo, que não tem nada de trabalho, nada de solidariedade, nada de trabalhador, tem em média 14 deputados. O PTB do grandioso Getúlio Vargas, o maior presidente da história do Brasil, junto com o Lula, tem 12 deputados. Eles estão maculando a história, a memória do PTB. O PSD, Partido Social Democrata, tem em média aí 36 deputados no Centrão. O MDB, do Eduardo Cunha, o criador moderno dessa infraestrutura gigantesca, monstruosa que virou o Centrão, tem aí 34 deputados. O DEM, Democratas, só no nome, que é o partido do Rodrigo Maia, partido do Alcolumbre, ele tem 28 deputados. Quer dizer, eles estão nas duas casas, mas nas duas casas, abaixo do presidente da República. Mais importante, eles comandam tanto a Câmara Federal como eles comandam o Senado Federal. PSL. Alguns deputados eram do PSL estão querendo ir para a Aliança Brasil, que ainda não foi fundada, que não tem ainda a legalização do Tribunal Eleitoral. Do Bozo, tem lá seus deputados lá que votam junto com o Bolsonaro. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que esses deputados da Câmara Federal, que também tem células no Senado, não votam em favor do povo, votam em favor dos seus interesses próprios. Eles não têm bandeira. A bandeira melhor para eles seria a bandeira pirata. Por quê? Eles se vendem por qualquer cargo, valor, para poder estar no poder. Eles, na verdade, é um vírus da política brasileira. Culpa do seu votante. Por que a culpa é do seu votante? Porque a pessoa que vota nesses caras, na verdade, ela não está querendo saber de uma política com ética e moral. Porque os camaradas não estão lá para defender o interesse do povo.
está lá para defender o interesse deles próprios. Empresários, multinacionais e outros grupos por aí pelo Brasil. Lembrando que o Centrão, ele é irmão siamês da bancada do boi, da bala, da Bíblia. A bancada do boi é constituída pelos pecuaristas, esses que estão aí, ganharam muito dinheiro no governo Lula da Dilma e estão aí numa ganância desenfreada e todo mundo sabe o que eles vêm fazendo. Estão emporcalhando o Brasil. A bancada do boi, a bancada da bala é aquele grupo que acha que tem que liberar arma para todo mundo. Tem que liberar caderno, livro. Tem que liberar mais colégios, mais áreas para as pessoas poderem estudar, aprender a arte, liberar arma. Um país que já tem uma quantidade de arma enorme e legal vai liberar mais arma para quê? Então a bancada do boi, da bala e da Bíblia. Por que a bancada da Bíblia? Porque essa bancada da Bíblia, na verdade, eu pego a frase de Jesus Cristo sobre os falsos pastores, que tem várias lá, está em Marcos, está em Paulo, está em João, e a gente tem que entender o seguinte: esses votam contra os ideais cristãos. Essa bancada da Bíblia não é de pessoas sérias que religiosas. Eles estão lá pelos seus interesses próprios. Tanto é que eles apoiam o desgoverno do Bolsonaro. Aonde entra o Centrão nisso? O Centrão é a peça-chave do esquema para poder barrerar o processo de impeachment do presidente Bolsonaro. Ele é peça-chave. Tendo o apoio do Centrão, logicamente eles vão também comandar a bancada do boi da bala da Bíblia. Não vai ter processo de impeachment, porque o presidente da Câmara é o Rodrigo Maia. Está lá com mais de 30 pedidos. E o presidente do Senado é o Alcolumpe. Quer dizer, querer moral e ética é muito difícil nessa hora. E lembrando, tem ainda os partidos que se aliam com a bancada do boi da bala da Bíblia, que também votam junto com o Centrão. Olha como o negócio é cavernoso. O PROS, mais ou menos 10 deputados. O PSC, Partido Social Cristão, com 9 deputados. O Avante, 7 deputados. E os Patriotas, que não tem nada de patriota, com 6 deputados. Então, gente, moral, ética, é tudo palavra morta na política brasileira. O mesmo processo que levou a Dilma a sofrer o impeachment, que foi um processo célere, o que acontece hoje no Brasil é uma vergonha. Bolsonaro ataca o judiciário, ataca as instituições. E o judiciário covarde, como o próprio Lula disse, o judiciário covarde está se apequenando diante de um homem que não tem cognisciência para estar lá no comando desse país chamado Brasil. E mais uma vez somos humilhados. Somos humilhados por um motivo. Porque o Trump, com 100 mil mortes dentro dos Estados Unidos e com 2 bilhões de pessoas com coronavírus, coloca a culpa na gente, no Brasil, porque ele fala no nome de Brasil e coloca a culpa no Brasil. Da doença está matando muitas pessoas nos Estados Unidos. Sendo que ele que mandou o pessoal tomar detergente, ele que mandou o pessoal tomar cloroquina, que foi proibida hoje pela Organização Mundial de Saúde, 25 de maio de 2020. Então, povo brasileiro, quem ajudou a eleger esse bando que está em Brasília foi o povo brasileiro. Não generalizando, mas o povo brasileiro ajudou a eleger esses caras que estão aí. Então, aqui termina mais esse vídeo. Jair na Lata, uma boa noite.